Tem um confronto contra o Palmeiras na terça-feira e no sábado a grande final, a grande decisão da Libertadores. Se tivesse tido um resultado melhor ontem e contra o Vitória, né, conseguisse também outro bom resultado, iria com uma tranquilidade para esse jogo contra o Palmeiras, que é o que a gente está falando, o Serginho destacou, né, aquela coisa, pode até perder, que daria, por exemplo, ao Arthur Jorge a possibilidade até de poupar alguns jogadores, de repente. Não todos, óbvio, porque é uma partida importante para o Botafogo. Mas agora essa possibilidade é completamente descartada, porque vira uma final de campeonato terça-feira também. São 2 finais na mesma semana. A verdade é que ele podia mesclar uma equipe para sábado contra o Vitória e uma contrapartida contra o Palmeiras. Mas em outras situações até menos dramática, entre aspas, como esta, ele foi com o time principal, foi com o time titular. Ele foi com o time titular contra o Peñarol. Exatamente. Nos mata-mata contra Palmeiras e São Paulo, ele foi no Brasileiro 3 dias antes com o time principal. Ou seja, ele não tem isso, ele confia muito no elenco dele, ele confia nos jogadores. Fisicamente é um time extraordinário, fisicamente os caras dão conta do recado. Só que existe a oscilação que existe no futebol. O Botafogo está passando por um momento que todas as equipes do futebol brasileiro passou, mas eu concordo com a entrevista do Arthur Jorge no final do jogo. O Botafogo é líder ainda. Exatamente. Tem que buscar o resultado, é o Palmeiras. E o Botafogo... Desculpa. O Botafogo, quando o Palmeiras esse ano, já ganhou 2 e empatou 1. Sim. Ou seja, ele tem um histórico positivo. Lógico que o Palmeiras vai chegar super motivado, mas aquele negócio, se ele tivesse tido melhores resultados ontem e na rodada passada, ele poderia ficar mais tranquilo. Eu trabalhei no jogo do Corinthians contra o Cruzeiro ontem, e o Cruzeiro jogou com a cabeça na final. Sim. Ele poderia te dar esse luxo de jogar. O Palmeiras, o Botafogo não tem como. Ele tem que jogar a Vera contra o Vitória para vencer, ele tem que jogar a Vera contra o Palmeiras e jogar a Vera final. E assim, o Botafogo, pra você ver como é interessante, o Botafogo, se ele for campeão da Libertadores, ele joga contra Internacional e São Paulo tranquilo, porque ele já garante os 2 na pré e na Libertadores. Se ele perde o título pro Atlético, São Paulo e Internacional vão estar brigando pela vaga direta na Libertadores. Ou seja, ele pode facilitar as coisas para ele ou complicar ainda mais. 3 jogos em 8 dias pro Botafogo. É isso. Né? E como o campeonato acaba interferindo no outro também, porque a gente falava muito. Pro próprio Atlético como. Mineiro, a gente fala, nossa, mas o Atlético está comemorando um empate que não muda muito a vida dele no Brasileiro, porque isso deixa uma semana pro Botafogo com 2 finais. Já seria, né? Já seria um jogo muito importante, mas existe esse clima a mais, né, Serginho? Eu acho que, pelo que o Grafite falou até, talvez o Botafogo esteja onde está, porque o Arthur vai com um time completo, não tem isso de poupar o time inteiro. Ele poupou, se eu não me engano, acho que, não sei se foi a única vez, mas a última vez contra o Juventude. E foi antes do jogo contra o Palmeiras. Pela Libertadores. Que ele colocou o time em reserva lá, tomou 3-0, foram entrando os jogadores. Quase buscou um empate ali, Quase buscou um empate no final. Essa foi a última vez, se eu não me engano, eu vou até conferir depois aqui, que ele entrou com um time em reserva, totalmente em reserva, né? Depois ele não poupou mais, ele veio direto, jogando de 3 em 3 dias, ele veio botando todo mundo direto. E o Grafa falou, né? Contra o Peñarol, com 5-0 de vantagem, ele entrou com os jogadores, só não entrou os pendurados, exceto o John, entrou com todo mundo para jogar. Eu acho que ele, assim, conhecendo ele não vai poupar. Ainda mais que pega o Vitória, eu estava olhando aqui, dos últimos 5 jogos, o Vitória ganhou 4. Um campeonato de recuperação do Carpini. Vitória, o Carpini fazendo um trabalho de recuperação incrível. Assim como ele fez ano passado com o Juventude, pegando na zona de rebaixamento e levando ao vice-campeonato, ele pega o Vitória na zona de rebaixamento e consegue uma sequência muito boa, colocando o Vitória agora brigando por Sul-Americana. Então, assim, não tem que poupar, porque com certeza vai ser um jogo dificílimo. Vai enfrentar uma outra equipe muito bem organizada. As equipes do Carpini são organizadas, jogadores rápidos pelo lado, o Alejandro, né, o Grafa numa boa fase, Vitória muito compacto. Eu acho muito difícil que o Arthur Jorge pense em poupar, pensando no Palmeiras na terça-feira. É por aí, né, Serginho? A mentalidade do treinador do Botafogo contra o Vitória, claro, são 2 ausências que serão sentidas, né? O Barbosa numa grande fase no sistema defensivo e o Luiz Henrique, talvez um dos melhores jogadores, se não o melhor, do futebol brasileiro em 2024. É por aí mesmo onde o Ramon destacou. Se eu não me engano, a última vez que o Arthur Jorge poupou por opção foi contra o Juventude, porque contra o Peñarol, no jogo da volta contra o Peñarol, ele poupa porque ele está visando os jogadores pendurados a não ficarem suspensos para a final. Então não foi uma opção do Arthur Jorge, foi uma estratégia. Então esse jogo contra o Juventude tem mais de 3 meses. E foi até a última vez que o Botafogo perdeu no Campeonato Brasileiro. Desde então está invicto no Brasileirão. E a estratégia do Arthur Jorge é essa, cara. Ele
Ele só poupa um jogador se a fisiologia do Botafogo, o departamento médico do Botafogo, apontar para ele durante os treinos do dia a dia, durante, né, o mapa de calor, no posicionamento do treino, que um jogador está perto de chegar no limite físico dele, de estourar, de ter alguma lesão, aí sim ele vai poupar. Mas se os gráficos lá do dia a dia não apontarem nada, cara, o Arthur Jorge vai colocar o que ele tiver à disposição. Contra o Vitória ele vai ter esses dois desfalques, Alexander Barbosa e Luiz Henrique. A tendência aí na zaga é que entre o Adrielso, isso aí não tem muito mistério. Na ponta ele já tem algumas outras opções. O Savarino, a tendência é que ele volte para o time titular. E aí, cara, o Arthur Jorge, o que não falta ali é opção. Ele pode colocar Matheus Martins, Jefinho, ele pode puxar pode até continuar com o Eduardo e ele puxaria o Savarino para o lado direito. Enfim, isso aí só vai ser trabalhado no treino de amanhã, que é o último antes da partida. O que mais tem de opção no elenco do Júnior Botafogo? Santos também, eu acho que pode voltar pela direita ali, né? Verdade. Eu acho que essa pode ser mais plausível, ele colocar o Júnior Santos na direita. Verdade. Tem Só isso. para a gente ilustrar, esse jogo contra o Juventude aconteceu no dia 11 de agosto. Então, a última vez que o Arthur Jorge usou esse Então, rapaziada do Copeiro. Ih, bagulho doido aí nessa treta aí, né, cara? Então, Botafogo aí, filho. Se não correr, vai virar chacota de novo. Imagina, cara. Imagina, 2 anos seguidos virando chacota, tipo assim, pô, os caras não conseguem ganhar, mano. Porra, é maluquice bizarro, bizarro. É isso aí, rapaz. Eu gosto do conteúdo. Deixa o seu like, se inscreva aí no canal para estar fortalecendo o projeto. Tamo junto. Valeu.